Fala, pessoal do Capitão do Povo! Hoje a gente vai mergulhar fundo na trajetória de Jair Bolsonaro e não é papo de opinião, é recapitulação de fatos que muitos tentam apagar ou distorcer. Pode até ser que você não tenha curtido o jeitão dele no primeiro mandato, aquele estilo direto, sem papas na língua, mas negar o que ele fez é simplesmente mentir para o Brasil. É absurdo comparar um governo que trabalhou de verdade com aqueles que só usaram o país para benefício próprio. Enquanto uns roubavam descaradamente, Bolsonaro entregava resultados concretos e históricos. E é isso que precisamos lembrar, porque o povo precisa saber a verdade. Ele foi o presidente mais perseguido da história recente do país. E mesmo assim, conseguiu realizar mais do que muita gente imaginava possível. É impressionante pensar em tudo que aconteceu. Desde grandes obras de infraestrutura, como a transposição do Rio São Francisco, que estava parada há décadas, até a implantação do 5G e a expansão da internet para mais de 14 mil escolas. É esse tipo de conquista que mostra um presidente comprometido com o futuro da nação, com educação, comunicação e inovação, mesmo diante de ataques contínuos da esquerda e de quem tenta sujar sua imagem e a da sua família. O que muita gente esquece de mencionar é como ele transformou a vida de quem mais precisava. Criou o Pix, facilitando a vida de milhões de brasileiros, implementou reajustes históricos para professores, chegando a 33%, e durante a pandemia, mostrou eficiência ao abrir mais de 15 mil UTIs e vacinar o Brasil em tempo recorde. O auxílio emergencial de R$ 600 mudou a vida de quem estava sem condições, e mais de 50 milhões de contas bancárias foram abertas para brasileiros que nunca tiveram acesso a bancos. Isso não é conversa fiada, são fatos que mostram a capacidade de um governo que, mesmo limitado por decisões do Supremo Tribunal Federal, resistiu e entregou resultados reais. Bolsonaro sempre enfrentou uma oposição intensa, mas manteve a consistência e a coragem de quem realmente trabalha pelo país. Enquanto alguns tentam colocar culpa nele por mortes durante a pandemia, é preciso lembrar que ele teve sua autonomia restringida, e mesmo assim agiu com firmeza para proteger vidas e a economia do Brasil. Além disso, ele deixou o governo com 54 bilhões em caixa, gasolina a preços mais acessíveis e criou o Marco Legal do Saneamento, levando água potável a milhões de brasileiros, expandiu a energia limpa, e ainda foi à Rússia em plena guerra para garantir fertilizantes essenciais para o agronegócio, sendo muito bem recebido por Putin. É nesse contexto que vemos um presidente que colocou o Brasil em destaque no cenário internacional e cuidou da população interna ao mesmo tempo. A esquerda, como sempre, criticou cada passo, chamando-o de genocida, homofóbico e miliciano, mas nunca houve censura, perseguição a jornalistas ou minorias. Bolsonaro foi o presidente da liberdade, o líder que trouxe orgulho nacional de volta, fazendo o povo cantar o hino com orgulho e despertando milhões para a política de maneira jamais vista no país. E o mais importante, pessoal, a história de Bolsonaro não é apenas sobre o que ele fez, mas sobre o impacto que teve na vida do brasileiro comum. Ele acordou a população para a política, para o patriotismo, e para a necessidade de lutar por seus direitos e pelo futuro do país. Cada obra entregue, cada política pública implementada, cada decisão difícil tomada, mesmo sob pressão, mostra um presidente que se preocupou genuinamente com o Brasil e com seus cidadãos. Agora queremos ouvir você, que lembra do governo Bolsonaro. Comenta aqui qual foi a ação que mais marcou e por quê. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer a verdade e se engajar para que possamos continuar mudando o Brasil. E atenção, porque a próxima fase depende de todos nós. Vamos trabalhar para montar um Senado com mais de 50% de aliados fiéis ao Bolsonaro, com experiência, história e ligação direta com o povo. Só assim, juntos, conseguiremos construir um país melhor para nossos filhos e netos, fortalecendo novamente o Brasil. Um ponto que chama atenção é a consistência dele em infraestrutura. Enquanto governos anteriores deixavam obras paradas por décadas, ele conseguiu concluir mais de 6 mil projetos, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos, impactando diretamente a economia e a mobilidade do país. Imagine o que significa para a população ter acesso a regiões antes isoladas, para o agronegócio escoar produção
ou para estudantes chegarem mais rápido às escolas. Isso não é só obra de governo, é transformação na vida real das pessoas. E isso vem acompanhado de políticas estratégicas de investimento em tecnologia, como a expansão do 5G, que abriu caminho para o Brasil entrar na era digital, aproximando mais de 14 mil escolas e milhares de jovens da internet de qualidade, permitindo que estudos e pesquisas fossem feitos de forma mais eficiente e moderna. É progresso que ninguém pode negar, ainda que tentem minimizar. Outro detalhe que pouca gente valoriza é a força do governo na economia durante momentos críticos. Mesmo em tempos de pandemia, quando todo mundo achava que o Brasil iria desmoronar, Bolsonaro garantiu liquidez no mercado, estabilidade no câmbio e manteve empregos, criou mecanismos para que pequenas empresas sobrevivessem, ampliou crédito para microempreendedores e trouxe políticas que protegeram o trabalhador informal, aquele que muitas vezes é esquecido pelo Estado. E não para por aí. Ele também priorizou o setor agrícola, fundamental para o país, garantindo fertilizantes, sementes e insumos mesmo em um cenário internacional tenso, o que manteve a produção e o preço de alimentos mais controlado. É um olhar estratégico que poucos presidentes tiveram, mostrando que planejamento e coragem caminham juntos. Além disso, o governo Bolsonaro deu atenção especial à valorização das Forças Armadas e da segurança pública. Reestruturou programas de defesa, modernizou equipamentos e fortaleceu a fiscalização das fronteiras, combatendo crimes transnacionais como tráfico e contrabando. É isso que garante soberania e segurança para todos os brasileiros. E não podemos esquecer do impacto cultural e social. Ele incentivou o patriotismo e resgatou o orgulho nacional, trazendo à tona tradições que muitos governos anteriores ignoraram. Cada decisão tinha em mente fortalecer a identidade do Brasil e mostrar que ser brasileiro não é só um adjetivo, é um compromisso com a pátria. E claro, pessoal, não podemos deixar de falar do lado social, que passou despercebido por muito tempo. Ele expandiu programas de habitação, levando moradia digna para famílias em situações vulneráveis. Criou políticas de incentivo a jovens em situação de risco, e fez investimentos em educação técnica e profissionalizante, preparando a juventude para o mercado de trabalho. Tudo isso sem perder a visão de longo prazo. Infraestrutura, tecnologia, economia, segurança e cidadania caminhando juntos. Agora é com você. Comenta aqui qual dessas ações você acha que impactou mais sua vida ou da sua comunidade. Compartilhe esse vídeo para que mais brasileiros saibam da importância desses feitos e fiquem por dentro da realidade que muita gente tenta esconder. Vamos juntos mostrar que informação correta muda tudo e fortalece o país de verdade. Um ponto que merece destaque é a ousadia nas políticas internacionais. Bolsonaro não apenas buscou manter relações diplomáticas, mas também posicionou o Brasil como um ator estratégico no cenário global. Ele foi um dos primeiros líderes a manter negociações diretas e transparentes durante crises internacionais, garantindo acordos importantes para o agronegócio, a indústria e a produção de energia. Lembra do episódio envolvendo fertilizantes em plena guerra na Rússia? Muitos criticaram, mas a ação dele garantiu que milhões de produtores brasileiros tivessem insumos essenciais, evitando impactos diretos nos preços e na produção de alimentos. Esse tipo de decisão estratégica mostra um presidente que pensa no país de forma macro, sem se deixar levar por pressões externas ou ideologias. E não para por aí. Bolsonaro também se destacou na modernização do setor energético. Enquanto governos passados dependiam demais de energia tradicional e demoravam para investir em renováveis, ele impulsionou projetos de energia limpa, expandindo usinas solares e eólicas, criando alternativas sustentáveis e garantindo mais autonomia energética para o Brasil. É inovação com impacto direto na vida do cidadão, que se traduz em menor custo de energia e mais empregos em setores emergentes. Aliado a isso, ele foi firme no combate à burocracia, simplificando processos para que empresas pudessem investir, crescer e gerar oportunidades, mostrando que desenvolvimento econômico não precisa ser lento ou travado por excesso de regulamentação. No campo da saúde, outro detalhe que muita gente ignora: o governo Bolsonaro foi pioneiro na criação de estratégias rápidas de vacinação e na abertura de UTIs,
mas também atuou para reduzir desigualdades regionais, levando recursos e equipamentos para regiões periféricas e interioranas que tradicionalmente eram negligenciadas. É nesse contexto que vemos um presidente que pensava na população inteira, não apenas nas capitais ou grandes centros, garantindo que todos tivessem acesso a serviços essenciais em um momento crítico da história do Brasil. Ele também inovou em tecnologia pública, tornando o acesso a informações e serviços mais ágil, criando canais digitais que simplificaram a vida do cidadão e aumentaram a transparência do governo. E como sempre, não podemos esquecer do impacto social e cultural. Bolsonaro incentivou o patriotismo, mas também fortaleceu valores como liberdade, responsabilidade e engajamento cívico. Trouxe à tona debates sobre identidade, ética e moralidade no serviço público, resgatando o orgulho nacional. É um efeito que vai além da política, influencia gerações a conhecerem seus direitos, a se posicionarem e a participarem da construção de um país mais justo. Agora queremos saber de você. Qual ação internacional ou interna do governo Bolsonaro mais te surpreendeu ou mudou sua vida? Comenta aqui, compartilha com amigos e familiares, e ajuda a espalhar informações que realmente fazem diferença. A verdade precisa ser conhecida, discutida e valorizada, porque só assim conseguimos fortalecer o Brasil para o futuro de nossos filhos e netos. Patriotas do Capitão do Povo, aqui vamos amarrar tudo, mostrando de forma clara e direta por que o governo Bolsonaro marcou a história e como isso reflete no Brasil que queremos construir. Um ponto essencial que muita gente tenta ignorar é a força dele em devolver autonomia e esperança ao cidadão comum. Ele não apenas governou pensando nas elites ou em interesses externos, mas priorizou o brasileiro que acorda cedo, trabalha duro e quer ver seu país avançar. Durante sua gestão, programas sociais foram estruturados de forma a alcançar quem realmente precisava, e políticas públicas focadas em infraestrutura, tecnologia, saúde e segurança foram implementadas de maneira integrada, mostrando visão de longo prazo. Essa é a marca de um governo que não improvisa, mas planeja e executa com consistência, mesmo sob ataques políticos e midiáticos. Outro aspecto que vale destacar é o legado deixado para as futuras gerações. Bolsonaro não apenas entregou resultados concretos, mas também pavimentou o caminho para que novos líderes comprometidos com a verdade e com o povo possam dar continuidade a esse projeto de país. A ideia é simples. Precisamos de um Senado com mais de 50% de aliados leais e experientes, para que as políticas que realmente funcionam continuem avançando. Isso não é teoria, é estratégia prática para consolidar um Brasil mais justo, moderno e livre, onde decisões importantes são tomadas com base em fatos, não em narrativas distorcidas. Ele mostrou que liderança firme, coragem e compromisso com a população produzem resultados concretos que ninguém consegue apagar. E tem mais. O impacto social e cultural do governo Bolsonaro vai muito além de números ou estatísticas. Ele resgatou valores nacionais, incentivou o patriotismo, fortaleceu a liberdade individual e deu voz ao povo que por muito tempo se sentiu esquecido. Desde o incentivo à educação tecnológica, passando pela modernização de serviços públicos e políticas de inclusão, até o engajamento direto da população na política, Bolsonaro promoveu uma transformação profunda. É um legado que influencia a forma como o brasileiro se vê e como passa a compreender seu papel na construção do país. Mais do que isso, deixou claro que governar com transparência, coragem e visão estratégica é possível, mesmo em um cenário adverso. Então, galera, agora é a hora de agir. Comenta aqui qual legado do governo Bolsonaro mais te marcou, compartilha esse vídeo com amigos, familiares e vizinhos que precisam conhecer a verdade, e vamos juntos fortalecer uma base sólida de apoio no Senado e nas políticas públicas. Cada ação, cada comentário e cada compartilhamento conta para garantir que o Brasil volte a trilhar o caminho do desenvolvimento, da liberdade e da prosperidade. Não é sobre política partidária, é sobre resgatar a história, reconhecer conquistas e garantir um futuro digno para nossos filhos e netos. O que você vai fazer com essa informação? Essa é a pergunta final, e agora a resposta está nas mãos de cada brasileiro.
já se inscreve no canal e manda para aquele amigo cabeça dura que não sabe o que fala e ainda acredita na esquerda mentirosa. Até o próximo vídeo.